Provavelmente você caiu num clickbait. Brincadeiras à parte, não é um clickbait. Se você tiver paciência de assistir todo o vídeo, tenho certeza que vai agregar na sua vida. Se você pular o vídeo, significa que vai ser um clickbait. Depende da sua reação. É uma ótima forma de prender quem tá me assistindo. Cara, antes de tudo, se fizer sentido pra ti, tô falando igual um youtuber, sim. Deixa aquele like, não esquece de se inscrever se você é novo. Uma coisa que em pouco tempo, assim, que eu já tô com um dinheirinho na conta, fez eu pensar e refletir, cara. O dia que você não precisar mais de dinheiro vai ser o dia que você mais vai ganhar dinheiro. E eu já cheguei nesse ponto, obviamente não, mas eu já percebi isso, que quando eu não preciso de dinheiro, é o momento que eu tenho mais ideia, mais criatividade e eu consigo progredir mais. Mas, para chegar nesse ponto, eu tive que fazer três coisas muito simples que talvez você não esteja fazendo no seu dia a dia. Basicamente é dividir em três partes como que você vai estar progredindo. Se você dividir em três partes, por exemplo, trabalho, estudo e terceiro, renovar. Renovar? Como assim? Trabalho a gente sabe o que é. Eu não estou dizendo o trabalho do CLT, tá? Porque isso não funciona, na minha visão. O que funciona? É você ter o seu próprio negócio, investir no seu conteúdo, na sua empresa, tudo que envolve um crescimento pessoal, tanto pessoal quanto empresarial. Estudo, o que seria estudo? YouTube, o que você está fazendo agora? Ler livros, cursos, mentorias, tudo isso te ajuda a evoluir e crescer o seu negócio. E terceiro seria a renovação. O que é a renovação? É você ir na academia, é você ir num parque com a família, é você se divertir, né? Não de forma degenerada, estou dizendo para você esparecer a sua mente. Então seria esses três pontos. Mas, para chegar nesses três pontos, a gente tem que definir os nossos objetivos. Porque não adianta nada, por exemplo, eu estar aqui falando, tagarelando, né, umas regras para vocês, umas dicas, sei lá o que você definir, mas imagina só, eu estou aqui, quero ter meu canal no YouTube. Quais as metas que eu defini para o meu canal do YouTube? Eu produzir conteúdo? Eu quero ganhar dinheiro com ele? Eu tenho que definir alguma coisa para o meu canal, senão eu fico perdido e eu não vou saber o que produzir de conteúdo para vocês. E a mesma coisa é a empresa de vocês. Quanto que você quer faturar daqui, sei lá, a um ano? Já escreveu? O que você quer de verdade? Você quer ter liberdade? Quer ter mais tempo? O que você quer? Quer trabalhar menos? Sabe? Quais são os seus objetivos, né? O meu objetivo sempre foi crescer esse canal, tá? Outro objetivo que eu tinha era mudar de cidade. Toda vez que eu concluir os meus objetivos, eu tenho que traçar novos objetivos. Por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu não fizer isso, eu não vou saber, eu vou ficar perdido, sabe? Eu não vou saber para onde eu tenho que ir, é como se a gente tivesse aquele GPS. Por exemplo, mano, eu tô fazendo coisas aleatórias durante o meu dia, só que eu não sei para onde eu tô indo. É óbvio que isso vai te trazer ansiedade, é óbvio que isso vai te trazer uma angústia, medo do futuro, porque você não sabe se está progredindo ou não. Então, uma das perguntas que você deve fazer é: cara, o que eu estou fazendo agora tá em direção ao meu objetivo? Chegou muita gente lá no meu direct, cara. Assim, cara, eu tô perdido, eu não sei o que fazer. Eu vou começar um canal, eu vou abrir não sei o que, sabe? E parece que o cara, ele simplesmente, ele sabe o que ele tem que fazer. No fundo, ele sabe o que tem que fazer, só que ele não define o que ele tem que fazer. Então, muitas vezes, se tu olhar para as pessoas no mundo em geral, elas não têm essa angústia, essa, sabe, essa vontade de vencer, e elas estão no automático o tempo todo. Eu não sou ninguém, sabe, para julgar essas pessoas. Mas, para mim, a minha visão de vida é que a gente tem que crescer como ser humano, tem que querer evoluir. E só que com essa evolução, ao mesmo tempo, vem toda essa ansiedade. E parece que os nossos objetivos estão muito distantes. A gente traça objetivos muito, sabe? Parece que assim, cara, eu queria sair do país, mas parece que, sei lá, tudo que eu tô fazendo não tá indo pra frente. Pera aí, como que você tá agindo durante o dia? Por exemplo, qual é o primeira coisa que você estabeleceu no seu dia, sabe? Cara, no meu caso, eu tenho que gravar vídeos. O que eu tenho que fazer durante o dia
para eu começar a gravar vídeos? Bom, eu tenho que fazer um roteiro, né? Ah, mas eu sei lá, cara, roteiro é trabalhoso. Tá, mas tu tem que definir alguma coisa, o assunto principal. Eu botei esse título aí porque eu já sabia o que eu ia falar, entende? Então, nem sempre foi assim, sabe? Só que agora cresceu o meu canal e eu tenho que definir planos. Senão, eu vou ficar perdido e daqui a pouco a galera para de confiar no que eu tô fazendo, no que eu tô falando, entende? Então eu tenho que estudar, eu tenho que traçar metas, objetivos. Então toda vez que, por exemplo, ontem mesmo, foi um dia que eu não fiz muita coisa, eu apenas aprendi. Então eu pensei, cara, eu tô aprendendo, alguma coisa eu tô fazendo. Isso vai me deixar mais perto do meu objetivo, que é fazer um vídeo futuramente, entende? Então muitas vezes, quando você tá aí, cara, parece que eu não tô fazendo nada, não tô progredindo, talvez você esteja se cobrando muito e não esteja percebendo o seu progresso. Então, muitas vezes é simples, é só você fazer uma pergunta. Isso que eu estou fazendo agora faz sentido para o que eu quero para o futuro? Entende? Então, se você tiver um plano de vida e saber exatamente quais são as suas metas, quanto que eu quero receber por mês, quanto que eu quero ganhar de comissão se você for comissionado, quanto que eu quero de tempo livre, quais são as próximas viagens que eu quero fazer, qual é a meta que você estabelece, é dessa forma que você consegue mensurar o seu progresso. Imagina que você já tem todo o dinheiro do mundo, você não precisa mais trabalhar. Será que quando você estiver lá na frente concluído todos os seus objetivos, essa ansiedade que você está sentindo de estar perdido, de não ter as respostas certas, será que elas não vão vir da mesma forma, mesmo quando você tenha concluído seu objetivo? Então, não é ruim. Eu vou dizer para você, essa sombra que paira na gente de negatividade, dessas coisas que, sabe, atormentam a nossa vida, ela não é de todo ruim. A gente só não sabe administrar ela. A partir do momento que você souber lidar com essas situações, elas vão começar a fazer sentido para você. Então eu quero repetir para você. Você está trabalhando em prol do seu objetivo? Você está estudando para chegar e ter uma evolução mais rápida naquilo que você quer? Você está tendo momentos de lazer? Porque tem dias que a gente trabalha com. A gente não é uma máquina, então é óbvio que a gente vai ter oscilações. Tem dias que a gente não vai progredir como a gente quer. E aí a gente fica se cobrando o tempo todo naquilo. E isso não faz bem. Isso deixa uma energia pesada, traz pensamentos negativos pra você. Nos meus piores momentos, cara, quando eu falhei de verdade, quando eu tive que recomeçar, antes de eu ter falhado, por exemplo, eu tive pensamentos negativos e eu acabei acreditando naqueles pensamentos negativos. E adivinha onde que eu fui parar? Eu fui parar exatamente aonde eu estava imaginando. Quando eu tava lá em Porto Alegre, cara, eu fiquei imaginando, pô, eu vou ter que voltar pra minha mãe. Eu ficava pensando, tendo esse ciclo, sabe, de pensamentos, e foi exatamente o que aconteceu. E quando eu tava aqui em Santa Catarina, cara, quando eu mudei de cidade, quando era tudo que eu queria, quando eu vim pra cá, mano, eu pensei a mesma forma quando eu tava nos meus piores momentos. Eu tava no banho pensando, pô, vou ter que voltar pra minha mãe, não sei o quê. E eu peguei esses pensamentos no ar, tá ligado? Eu peguei e pensei, não, pera aí, cara, eu tô caindo na mesma armadilha. Não, eu vou dar um jeito. Eu pensei, eu vou dar um jeito, eu tenho que lidar com essa situação. Eu comecei a buscar conhecimentos pra eu evoluir. Então, eu sempre foquei primeiro no meu trabalho. O que é meu trabalho agora? O que eu defini como um negócio para mim? É o YouTube. YouTube é a minha meta. Então, eu tenho que trabalhar fazendo vídeos. Eu tenho que editar os meus vídeos. Eu tenho que sentar a bunda na cadeira, escrever o que eu tenho, as ideias que eu tenho e colocar em prática. Depois disso, o que eu faço? Eu busco conhecimento. O tempo todo eu tô ouvindo podcast, o tempo todo eu tô buscando conhecimento lá fora. O tempo todo eu tô pensando em investir, porque eu quero ter tempo livre, eu quero ter investimentos futuros que me rendam uma renda passiva para eu não precisar mais trabalhar aonde eu estou. Então, são pequenos movimentos que você vai fazendo durante o dia que vão trazer progresso para você. Agora, quando você tá nesse limbo, sabe, de pensamentos negativos, cara, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que não sei o que, eu tenho não sei o que, você não para pensar no seu progresso, nas metas que você quer. E foi exatamente o que eu fiz, cara. Foi durante uma caminhada, eu mudei totalmente o meu jogo.
Lá onde eu morava, lá no interior, em Santa Maria, foi exatamente assim, cara. Eu tava caminhando, ouvindo coisas, aprendendo, sabe? Aprendendo o que eu ia fazer. E uma das coisas que eu ouvi foi: coloque as coisas em ação, que tudo vai mudar. E foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei a câmera e comecei a gravar. E eu não desisti. Eu sabia que era isso que eu tinha que fazer. Eu sabia que era a única coisa que eu tinha que fazer. A única coisa que eu tinha que fazer era pegar a câmera e gravar. E talvez você não esteja fazendo a única coisa, que é pegar o seu celular, gravar conteúdo, editar vídeos, fazer alguma coisa pela sua empresa, um marketing que você tá, tipo, travado, mano. E é assim, lá no fundo todo mundo sabe o que deve fazer. Só que na hora de fazer, bate os pensamentos negativos e a gente acaba retrocedendo. Então pega uma caneta, um papel, mano, escreve, tá, o que eu preciso fazer agora que está ao meu alcance para eu chegar no meu objetivo final. Simples assim, cara. E se eu estiver fazendo isso, e mesmo que eu não esteja enxergando, vai ser no longo prazo que você vai encontrar a resposta. Não adianta você querer a resposta imediata. Isso não vai acontecer. Isso é pensamento de imediatismo. Ninguém pensa assim que quem enriqueceu, quem teve sucesso, ninguém pensa dessa forma, cara. Então, por isso que eu botei esse clickbait aqui. Não é um clickbait, é porque provavelmente isso vai te ajudar. Provavelmente isso que eu tô falando é o que vai te ajudar. Num vídeo anterior, eu falei sobre um negócio que eu quero colocar em prática. Tu acha mesmo que não veio pensamentos negativos na minha mente? Veio. E eu fiquei pensando, pô, eu vou falar sobre negócios no meu canal lá, o pessoal não vai curtir. Então eu tive uma ideia ainda melhor. Pra eu não poluir o meu canal, eu vou fazer um canal novo só do negócio que eu quero fazer, que é fechamento de vendas, quero aprender sobre esse negócio. Então eu tenho que estudar bastante para na hora de eu tentar abordar uma empresa, eu saber o que fazer, entende? E todo esse planejamento. Planejamento também é um trabalho, tá? Então pense que quando você estiver planejando, escrevendo, você está trabalhando. Quando você se propôs a aprender, também faz parte do seu trabalho, entende? Quando você sai num lazer e tem novas ideias, faz parte do seu trabalho, não tem como fugir disso. Então o tema de hoje é basicamente esse. Espero que você tenha entendido como é que funciona todo esse processo de ação, de estudo, de planejamento. Então, deixa aquele curtir, não se esquece de se inscrever se você é novo e até um próximo vídeo.